Bom dia, nós somos o grupo 3, composto por Glenda, que sou eu, Caroline, Heloísa e além de Thalita. Nós vamos falar sobre os softwares educativos como ferramenta pedagógica. Esse trabalho é referente à disciplina de Prática de Ensino 5, Ensino e Aprendizagem de Computação 1, da Universidade Federal Rural do Semiárido. Então, vou começar falando a respeito do avanço das novas tecnologias e o da internet, que tem levado a sociedade contemporânea a passar por significativas mudanças, as quais não se restringem apenas aos modelos de comunicação e relações sociais atualmente estabelecidos na nossa sociedade, né? Pois muitas dessas transformações são decorrentes das novas tecnologias. Elas são perceptíveis em muitos outros segmentos, como através do acesso imediato à informação, do consumo influenciado pelas interações sociais, virtuais, entre outras. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje em dia, o que isso quer dizer? Quer dizer que hoje, com o avanço da tecnologia e da internet, as relações da gente têm sido modificadas, né? Um ponto que a gente pode perceber muito facilmente é aquilo que é oferecido pelas redes sociais, como o Facebook, né? Como a internet em geral, como o Twitter, que são, por exemplo, uma empresa que utiliza essa ferramenta como meio de divulgar determinado produto, ela consegue atingir um número maior de público, né, do público-alvo, assim como também consegue obter uma receita maior em relação a esse determinado produto. Ou seja, essa relação existente entre as novas tecnologias e a internet, ela tem interferido diretamente no nosso cotidiano, até mesmo nas nossas relações sociais. Por quê? Porque ela também tem modificado a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, assim, antigamente, quando você tinha um amigo de escola, você estudou, sei lá, na década de 1950, ou você consegue reencontrar essa pessoa através das redes sociais e você consegue também manter uma relação de amizade com essa pessoa ainda hoje em dia. Então, essa influência é muito significativa no nosso dia a dia e na maioria das pessoas. E essa influência e essas modificações causadas por essa relação também chegou à escola e não era de se admirar que chegasse, né? Apesar de que a gente perceba que muitas das nossas vivências na escola hoje estão ultrapassadas, né? Porque o mundo evoluiu, mas muito da nossa educação ainda está estagnada. Mas a gente percebe que o uso dessas tecnologias e dos softwares educacionais tem feito com que essa mudança venha acontecendo gradativamente, né? Então, dessa maneira, no atual panorama globalizado, as novas tecnologias surgem oportunizando a ampliação dos seus usos na educação escolar, como eu acabei de falar, e finam tornando-se um importante aliado no propósito de oferecer uma educação formal, dinâmica, mas acima de tudo instrutiva, né? Então a gente sai um pouco daquele marasmo da dinâmica de sala de aula, de professor à frente, aluno sentado, né? Aquela sequência de fileiras de cadeiras. Então você tem uma maneira de dinamizar um pouco, né, com o uso dessas novas tecnologias e dos softwares, porque você estabelece uma relação diferente desse alunado com os conteúdos que são contemplados em sala de aula. Então, e isso envolve ativamente os educandos atuais, os quais, né, são totalmente integrados às tecnologias digitais. Então, assim, é muito difícil você encontrar um adolescente, até mesmo crianças, que não estejam integrados a essas tecnologias e principalmente ao uso dos softwares, né? Porque é muito comum as crianças terem tablets. Crianças que eu digo são crianças de 8 anos, né, 6 a 8 anos, geralmente eles têm os tablets, a gente chama até de babá eletrônica, né, e eles são recheados de softwares, né, educacionais, né, ou não, mas que entretêm, envolvem, né, e instruem os alunos a partir dessa utilização feita pela criança, né. Então, envolve ativamente os educandos atuais aos conteúdos contemplados na escola, principalmente ao utilizarem os softwares educacionais digitais como ferramenta pedagógica. Então é um importante aliado, né? A gente percebe gradativamente esse uso e percebe que ele tem se tornado um importante aliado na educação, no ensino formal dos conteúdos, né? Aqueles que são contemplados na escola. Softwares educativos. O software educativo é um conjunto de recursos informáticos
projetados com a intenção de serem usados em contexto de ensino e aprendizagem. Frase de Sancho, 1998, página 169. Eles podem ser considerados programas educacionais a partir do momento em que sejam projetados por meio de uma metodologia que os contextualizem no processo ensino-aprendizagem. Uso pedagógico. A inserção das tecnologias na educação pode trazer para a educação brasileira transformações pedagógicas e metodológicas no ensino. A escola não pode ignorar o que se passa no mundo. Ora, as novas tecnologias da informação e da comunicação transformam espetacularmente não só nossas maneiras de comunicar, mas também de trabalhar, de decidir e de pensar. Definição de Oliveira e Oliveira em 2001. Então, com essa definição e a realidade da nossa educação, nós temos visto realmente a importância do uso das ferramentas tecnológicas, softwares educacionais, no uso da educação, Conforme o questionário que a gente aplicou aos professores, a gente viu que os professores aceitam e buscam trabalhar com essas ferramentas para viabilizar o ensino, uma forma de levar o conteúdo que não está nos livros, que são os materiais mais comuns nas escolas. Eles buscam usar essas ferramentas para viabilizar um ensino melhor. Avaliação dos softwares educativos. No contexto educacional, é preciso avaliar se o software atende a alguns requisitos do ambiente de aprendizagem. Significa analisar as possibilidades de como este pode ter um uso educacional, como ele pode ajudar o aluno no processo de construção do seu conhecimento e na modificação da sua compreensão do mundo, elevando sua capacidade de participação da realidade em que está inserido. A gente tem que lembrar que não é só pegar um software educativo e aplicar em sala de aula. A gente tem que avaliar alguns conceitos. No trabalho da escola, o professor deve ter claro alguns aspectos que determinam a qualidade de um software, para quando estiver em uma situação de escolha do software adequado para determinar o que vai usar. A gente acha assim, mas o Facebook não se usa em sala de aula, o Twitter não usa. Usa, sabendo utilizar. O Twitter, os professores de português podem usar como pequenas redações, micro-redações, que facilita a interação do aluno. Alguns pontos que você deve analisar o dono do software, a documentação que você vai poder fazer através do software, os aspectos pedagógicos que você vai usar em cada software que você vai aplicar, um jogo ou qualquer outra coisa, a interface dele, se é fácil para o aluno que você está utilizando, a finalidade, o feedback, se ele dá um retorno para o aluno instantaneamente, a avaliação e o preço, se ele é gratuito ou não. Softwares educativos, o tutorial, que a gente vê muito, alguns tipos de softwares, O tutorial que a gente vê muito em questão de imagens, que a gente acha muito na internet, como utilizar, editar imagens, editar vídeos. Qual a informação é organizada de acordo com uma sequência pedagógica particular, procurando ensinar, controlando o processo de aprendizagem de acordo com o tempo que o aluno leva para aprender. Exemplo desse Soft Ciências, dos atores João Carlos e do Vitor. O Soft Ciências é um software que contém uma tabela periódica, onde o aluno encontra muitos dados sobre os elementos químicos e componentes da tabela. E a tabela periódica, ele é assim, ele é bem pequenininho mesmo, bem fácil. Tem para baixar no próprio site mesmo, a gente baixa ele para a aula de ciências, de química. Outro exemplo de software educativo é o exercício e prática, que é o que os alunos mais interagem. Software que utiliza perguntas e respostas, normalmente utilizadas para revisar material já estudado. Exemplo, o Mocho. Ele é muito conhecido em Portugal e agora que está no Brasil. É um software onde encontra vários questionários de várias disciplinas. Exemplo, ciências, química, matemática. A criança entra, o aluno, tem um questionário, ele vai respondendo e já vai dando feedback para ele. Outro exemplo de softwares educacionais são os simuladores, A proposta do simulador é de simular situações reais
que sem o uso do computador dificilmente poderiam ser trabalhadas pelos alunos com a mesma qualidade e realizam nas formas tradicionais de ensino. Um exemplo que a gente tem é o PUM, um simulador onde o professor pode criar situações e problemas que envolvem os conceitos de gravidade, colisões, resistências do ar, movimentação de fluidos e ainda as 3 leis de Newton. Então, assim, é bem interessante para você trabalhar física, né? Trabalhar todos esses elementos que envolvem essa disciplina, porque ele é um simulador que leva você para situações reais. Então você consegue visualizar, não é simplesmente eu lançar um questionamento para a turma de perguntar qual velocidade que a pedra cai de um prédio de tantas alturas até atingir o solo. Não é simplesmente essa pergunta. O aluno não tem que apenas visualizar mentalmente essa situação. Ele pode ter essa situação visualizada digitalmente através desse software. Outro tipo de softwares educacionais são os jogos educativos. Originalmente programado para entreter, possui grande valor pedagógico. Ele é defendido por profissionais da educação que acreditam que o aluno aprende melhor quando é livre para descobrir ele próprio e as relações existentes em um dado contexto. Um exemplo que nós trouxemos aqui é o POC, que é um site com vários jogos educativos de todas as disciplinas escolares. Também, como softwares educacionais, alguns exemplos, nós temos da programação, um bastante conhecido por nós, né, como o colega Firmino citou, o Scratch, que é um joguinho de linguagem de programação. O layout, a área de trabalho do Scratch é muito fácil, a sequência dos comandos é muito interativa com o aluno, né? Esse joguinho, ele foi criado juntamente com a Microsoft, Intel e Nokia. Ele usa uma linguagem de programação que facilita a criação de histórias interativas, animações, jogos, música e arte, e também o seu compartilhamento com a internet. Além do aluno criar, né, a sua programação, fazer a sua programação, ele pode compartilhar uma forma até de divulgação, incentivar os demais também a buscar a fazer parte dessa atividade, né? Na medida em que os jogos criam e compartilham os projetos na ferramenta, aprendem importantes ideias matemáticas e computacionais, ao mesmo tempo em que aprendem a pensar criativamente. Também temos os aplicativos, que incluem processadores de textos, planilhas eletrônicas e etc. Como um exemplo, nós temos esse site que tem um aplicativo que é o Kids, né, que ensina as cores, os números, os animais e as formas geométricas. Outro exemplo de software educativo é um software para a resolução de problemas. Né? A proposta desse tipo de software é que o aprendiz deve produzir qual problema quer solucionar. Ele pode atender a quase todas as disciplinas, tanto no conhecimento como no interesse e a capacidade do aluno. São softwares abertos que permitem ao professor constantemente descobrir novas formas de planejar atividades que atendam aos seus objetivos. Um exemplo que nós trouxemos é o software da Microsoft Mathematics, programa gratuito para estudantes de matemática. Com esse software, você pode introduzir fórmulas desenhando os elementos com o mouse, funciona como um solucionador de equações, fórmulas, avalia triângulos, converte unidades, resolve equações, inequações e triângulos, executa operações com matrizes e vetores, entre outros. Então, assim, você pode construir um gráfico, você pode dar as medidas do gráfico e ele vai construir o gráfico, você pode calcular áreas. Então, assim, ele é bem diverso do que você pode fazer em relação à matemática. Construção de fórmulas, ou edição de fórmulas, enfim, quase tudo que você precisa na matemática você consegue resolver com esse software aqui. Outro exemplo que nós temos de software é o multimídia. Misturam som, imagem e texto. Um exemplo que nós trouxemos é o Photo Story 3 para o Windows, que é possível criar excelentes apresentações de slides em vídeo com transições bem detalhadas, efeitos e até música personalizada. Ele é bem simples, o uso dele é bem intuitivo também. Ele tem um assistente que já vai dizendo para você qual é o próximo passo, o que é que você tem que fazer em seguida. Ele é bem mais fácil de ser utilizado até do que
o Windows Media Player, né, que você também pode fazer edições de texto, mas ele é mais fácil. Então você pode selecionar as imagens, né, e você pode, na medida que você seleciona as imagens, você já pode adicionar músicas, quantas músicas você quiser, né, você pode trabalhar a transição, editar as imagens, colocar o próprio áudio, né, você mesmo também narrando, colocar outras apresentações em vídeos. Então assim, ele é bem amplo, né, de possibilidades. E o grande facilitador dele para você usar em sala de aula é porque ele tem um assistente. Então, numa turma de 30 alunos, fica muito mais fácil de você conseguir dominar essa aula, né, esse aprendizado, você tendo o assistente no software, do que se fosse só você, né, enquanto professor, de ter que ter a dúvida de 30 alunos ao mesmo tempo, né, já que ele é bastante intuitivo. E tem a ferramenta do assistente. Então, assim, isso minimiza muito o trabalho seu enquanto professor, né, em dinamizar essa aula e em atender as expectativas dos alunos, quanto também facilita para um aluno ele ter autonomia para elaborar o trabalho dele, sem que tenha que ter a assistência do professor o tempo inteiro, principalmente se ele não tiver o domínio da ferramenta, né, do computador e desse tipo de atividade. Antes da conclusão, assim, alguns softwares a gente descobriu, foi procurando, que entrava em mais de uma categoria. Um exemplo que a gente viu é o Duolingo, que é para ensinar a linguagem. Ele entrava também como um tutorial, porque ele vai explicando para você devagarzinho. Exercício e prática também, porque ele fala e você repete e você vai aprendendo. E outros softwares. O TimeTouch também, que é a criação de linha do tempo, que é muito interessante essa ferramenta, principalmente para as disciplinas de história, geografia, onde o TimeTouch você consegue, de forma interativa, criar a linha do tempo. Você coloca a data, coloca a imagem, ou seja, você monta a sua linha do tempo de uma forma muito prática. E até foi como é que eu posso dizer, uma proposta que eu lancei para os professores da escola que estou estagiando, da disciplina de Geografia e História, para trabalhar junto com a turma que não tem conhecimento de muitos softwares, né? Isso também depende do planejamento do professor, para trabalhar com essa ferramenta. Bem, pessoal, na conclusão da nossa apresentação, nós vimos que percebe-se que o uso dos softwares educativos, assim como todas as TICs utilizadas na área educacional, tem contribuído para a obtenção de melhores resultados acerca do aprendizado do educando, bem como colaborado para uma construção mútua de conhecimentos entre alunos e professores. Ou seja, nós vemos que não só o aluno tem essa facilidade, mas também o professor, que, como ela falou, consegue trabalhar com uma turma grande, né, com o uso da ferramenta do software educacional, fica de uma forma fácil para ele explanar a sua aula. Interessante para os alunos, né? Os jogos digitais que a gente deu exemplo. A criança se envolve com aquele jogo e aprende sem notar, sem achar que aquela aula é chata, só no quadro, escrito. Exatamente, ele trabalha de uma maneira intuitiva, instrutiva, dinâmica, né? E o que a gente percebe é que isso será uma coisa gradativa, né? É claro que existem barreiras que precisam ser rompidas, até mesmo do próprio professor, que tem. Muitos temem o uso da ferramenta, muitos temem não saber utilizar, ou por não saber utilizar, preferem abdicar desse uso, né? E pelo medo também preferem não aprender, pelo medo de errar e de falhar. Então, assim, ainda existem muitas barreiras a serem transpostas, para serem superadas, mas a gente percebe que hoje o uso dessas ferramentas é crescente e que só vem a somar, né, na educação e na construção de conhecimento, tanto do aluno e também do professor, já que para o professor envolve pesquisas, envolve montar estratégias, envolve planejar, né? Então são ferramentas que a construção do conhecimento e do aprendizado, ela é mútua, né? Ela é concomitante, né? Ao mesmo tempo que acontece para o aluno, também acontece para o professor. E é isso. Obrigada pela atenção de todos.